Olá, quarto ano. Então, hoje nós vamos continuar com o assunto democracia. Como eu disse na última aula para vocês, é um assunto bastante denso, né? E nós ainda não vamos conseguir terminar nesta aula, tá? Só recapitulando, então, na última aula nós falamos sobre o conceito de democracia, né? Que nasceu da Grécia Antiga, que significa poder do povo. Falamos também a respeito das expressões históricas da democracia, o que é democracia direta, democracia representativa, democracia participativa, o ostracismo, né, uma prática da Grécia Antiga que tem a ver com um dos pilares da nossa democracia também, né, que significa a exclusão ou afastamento das funções, caso o político cometa algum erro, né? Então, ou seja considerado uma ameaça à sociedade. E entramos na teoria democrática moderna, tá? Então, é muito importante a gente situar historicamente que quando a gente fala de modernidade, a gente fala a partir do final do século XV, século XVI, século XVII, século XVIII, tá? E a partir do século XIX, já é a história contemporânea, né? Então, essa democracia que nós vamos falar, que faz parte da democracia, que é a democracia contemporânea e faz parte da história contemporânea, então, ela surge a partir do século XIX, tá? Então, dentro da história, né, essa delimitação de tempo, ela é diferente daquela noção que a gente tem, por exemplo, falar que algo é moderno, né, nos remete a algo que foi inventado agora, algo que é do século XXI. Dentro da história, não, ela é diferente, tá? Então, o conteúdo que nós vamos ver, só um pouquinho, essa é a aula do dia 2, né, de julho, tá? Depois, junto com essa aula, eu estou postando uma atividade avaliativa valendo 50 pontos. É a mesma atividade que está indo para quem faz a presencial, né? E os conteúdos dessa atividade avaliativa, elas são relativas à formação dos estados brasileiros, o patrimonialismo, a República Velha, e o quarto poder, que nós falamos, e o sufrágio universal, além dessa aula também, tá? Então, é muito importante ficar atentos no que vai cair nessa atividade avaliativa, é como se fosse a primeira avaliação trimestral, tá? Então, hoje, nós vamos ver toda a teoria democrática contemporânea, quem falou a respeito disso. Então, a gente tem Benjamin Constant, que não é o mesmo Benjamin brasileiro, tá? Que teve participação na formação da República, é outro Benjamin Constant. O Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, a Rosa Luxemburgo, Robert Dahl, Joseph Schumpeter e Macpherson, tá? Então, começando a teoria democrática moderna, né, que acontece a partir do século XIX, nós temos ali o liberalismo versus o socialismo, né? Então, essa teoria democrática foi desenvolvida com base no confronto entre essas duas doutrinas políticas, tá? O liberalismo e o socialismo. O liberalismo, como está ali, é um projeto que defende as limitações dos poderes governamentais, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos e intelectuais dos membros da sociedade. Ou seja, para os liberais, o poder do Estado deve ser limitado, pois eles acreditam que a verdadeira liberdade depende da menor interferência possível do Estado e das leis nesses direitos, né, na visão do liberalismo, então, o liberalismo econômico, né, que tem assim como pai o Adam Smith, acredita que só é possível, então, que esse projeto ele tenha perspicácia mesmo a partir do momento que os poderes governamentais sejam limitados, tá? Ou seja,
fica mais na mão da burguesia, tá? Então, assim, é um pensamento liberal burguês mesmo. E a defesa, né, do liberalismo tem como principal representante o Benjamin Constant, como eu disse para vocês, o Henri Benjamin Constant de Rebecque, que nasceu em 1767 e faleceu em 1830, então foi um pensador, escritor e político suíço. Ele vivenciou a Revolução Francesa, né, o governo de Napoleão Bonaparte e a restauração da monarquia entre 1814 e 1830. Foi membro da Assembleia Nacional Francesa. Então, ele conheceu Napoleão Bonaparte, né? A maioria dos que eu vou falar aqui conheceram assim, viveram o mesmo período que Napoleão. Então, o Benjamin, ele era, então, suíço e fez parte do governo do Napoleão, viveu a Revolução Francesa, só lembrando, né, que a figura emblemática do Napoleão, ele aparece aqui, o Napoleão, eu falo emblemático porque ele lutou, né, na Revolução Francesa e depois ele impôs uma monarquia dele mesmo, né? Então, assim, mas ele tinha um pensamento voltado também para a burguesia, não um pensamento da nobreza, em defesa da nobreza, que defender a nobreza naquele momento era defender também a volta do antigo regime e a volta, o retorno, né, das monarquias absolutistas. No entanto, ele lutou a favor da República e depois ele foi lá, tirou a República e se autonomeou rei da França, né? Enfim, a gente não vai entrar nesse assunto, não. Então, esse, né, membro da Assembleia Nacional Francesa, ele escreveu uma obra chamada Liberdade dos Antigos, comparada com a dos modernos. Então, aqui ele afirma, o Benjamin, tá? Que a liberdade dos modernos, que deve ser promovida e desenvolvida, é a liberdade individual na relação com o Estado, ou seja, as liberdades civis e políticas. Enquanto a liberdade dos antigos, que se tornou impraticável, é a liberdade de participação direta e na formulação das leis. O Alexis de Tocqueville, né? Então, ele... E o inglês Stuart Mill também, ó. Esses dois, tá? Esse aqui é o Stuart Mill, em inglês, e o Alexis de Tocqueville. Eles defendiam a ideia de que a única estrutura democrática compatível com o Estado liberal seria a democracia representativa, que nós estudamos na aula passada. Então, uma passagem interessante para o nosso debate sobre a democracia é o princípio do dano, de Stuart Mill. O Stuart Mill é esse. Então, por esse princípio, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem outras pessoas. Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa que a está realizando, a sociedade, em tese, não tem o direito de intervir, mesmo que o indivíduo esteja prejudicando a si próprio. Contudo, se os indivíduos fazem algo ruim para si mesmos ou para sua propriedade, podem diretamente prejudicar a coletividade, já que ninguém vive isolado, devendo, por isso, ser impedidos de fazê-lo. Então, Stuart Mill isenta desse princípio aqueles que são incapazes de governar. Então, parte dele, né, essa premissa que você é livre para você fazer o que quer, desde que essa sua ação não prejudique os demais, tá? Só, né, localizando aqui quem foi ele foi um filósofo inglês que viveu entre 1806 e 1873, e o principal objetivo de sua filosofia era renovar a lógica, considerada perfeita e acabada desde Aristóteles. Em 1865, foi eleito, né, para a Câmara dos Comuns, onde lutou pelo sufrágio feminino e pelo reconhecimento da igualdade das mulheres na vida pública. Ele era um liberal e defensor do individualismo. Ele propôs a reforma da sociedade de seu tempo, de modo que o bem individual coincidisse com o bem coletivo, mas sem choques. Então, para ele, cada indivíduo tem o direito de agir como quiser, desde que suas ações não prejudiquem
outras pessoas. É o que a gente vive até hoje, né? Senão, a gente começar a fazer o que a gente quiser, vai preso. Então, em síntese, todo o processo de democratização, como se deu nos estados liberais, democráticos, consiste numa transformação mais quantitativa do que qualitativa do regime representativo. Vamos mais adiante. Então, para a doutrina socialista, o sufrágio universal só deixa eu acabar de explicar isso daqui, né, a respeito do processo de democratização dos estados liberais democráticos. O avanço da democracia nesses regimes ocorre no alargamento gradual do direito do voto e na multiplicação dos órgãos representativos, tá? Então, antes de entrar na teoria socialista, na doutrina socialista, é importante, né, ter feito essa pausa. Então, já aqui na doutrina socialista, né, o sufrágio universal é apenas o ponto inicial do processo de democratização do Estado. Enquanto no liberalismo é o ponto de chegada. Então, alguns dos principais teóricos do socialismo, como Gramsci, né, que é esse senhor aqui, e a Rosa Luxemburgo, né, essa senhora aqui, eles afirmam que o aprofundamento no processo de democratização, na perspectiva das doutrinas socialistas, ocorre de dois modos: por meio da crítica à democracia representativa e da retomada de alguns temas da democracia direta, e também pela ampliação da participação popular e do controle no poder por meio dos chamados conselhos operários. A Rosa Luxemburgo, ela morreu, então, em 1919, na Alemanha, brutalmente assassinada, né? Teve o crânio dilacerado com chute, depois ela tomou um tiro na nuca, justamente por conta, né, de suas ideias. Então, ela estudou ciências aplicadas na Suíça e o doutorado, né, com a tese chamado Desenvolvimento Industrial da Polônia. E depois ela se mudou, acabou se mudando para Berlim, onde ela morreu, e começou a militar pelo Partido Social Democrata da Alemanha. Ela que fundou uma liga chamada Liga Espartaquista, tá? Então, a gente vai falar sobre isso lá no final, o que foi essa Liga Espartaquista. Ela viveu, né, então, o período da Primeira Guerra Mundial também. Então, em outras palavras, né, a diferença crucial entre a democracia dos conselhos e a democracia parlamentar é que a primeira reconhece o deslocamento dos centros de poder dos órgãos tradicionais do Estado para a grande empresa na sociedade capitalista. Dessa forma, o controle deve acontecer nos próprios lugares da produção, e seu protagonista é o trabalhador real, não o cidadão abstrato da democracia formal. Tá? Isso daqui é o conceito, então, a respeito da democracia na visão da doutrina socialista, tá? Nós vamos falar sobre outro, né, autor mais recente. Então, na metade do século XX, surgiu uma corrente chamada de pluralista, né? Esse Robert Dahl, ele era pluralista, ele era cientista político, né, dos Estados Unidos. Ele não procurava estabelecer uma definição abstrata e teórica acerca da democracia, mas por meio da observação de experiência de sistemas políticos, estipular alguns requisitos mínimos, por exemplo, funcionários eleitos, eleições livres e justas, frequentes também, né, liberdade de expressão, fontes de informações diversificadas, autonomia para associações e cidadania inclusiva. Teoricamente, é o que deveria acontecer na atualidade, né? Então, com base nesses critérios, né, são caracterizadas 4 estruturas de governo: hegemonias fechadas, né, que não são regimes em que não há disputa de poder e a participação política é limitada. A hegemonia inclusiva, né, que são regimes em que não há disputa de poder, mas ocorre participação política. Oligarquias competitivas, regimes nos quais há disputa de poder, mas com a limitada participação política.
E as poliarquias, o regime em que há disputa de poder e participação política ampliada, tá? Aqui. Joseph Schumpeter, deve ser assim que se pronuncia. Ele era um economista austríaco, né? Criticou as teorias clássicas da democracia, especialmente na relação estabelecida entre democracia e soberania popular. Então, para ele, a definição clássica de democracia supõe duas ficções incapazes de resistir a uma análise realista: a existência do bem comum e a universalidade da racionalidade dos indivíduos. Então, para ele, a unidade da vontade geral, né, que constituiria o bem comum, e a racionalidade dos indivíduos seriam mitos, porque para ele esses elementos se tornaram irracionais por não conseguirem definir coerentemente suas preferências diante da influência da propaganda e de outros métodos de persuasão, como nós falamos na aula passada a respeito do quarto poder, né, o poder da mídia. Tá? Só lembrando que ele, né, escreveu isso daqui no início do século XX, né, e ele continua bem atual. Então, ele rompe com a ideia de democracia como soberania popular. E ele propõe um outro método, né, um arranjo institucional de governos para alcançar decisões políticas. Ele sugere ainda a superação do impedimento provocado pela irracionalidade das massas, reduzindo sua participação na política ao ato da produção de governos, o ato de votar. Atribuições político-administrativas, então, ficariam a cargo das elites eleitas. Essa é uma postura polêmica, na medida em que propõe uma redução da participação popular. Há alguns autores que criticam essa postura e falam que isso aqui não pode ser reconhecido como uma democracia, mas, né, o próprio chamava de essa democracia como soberania popular, enfim, controvérsias à parte, né? Essa soberania popular,